O Bolsonaro não tem limite, tá? Ele foi por tudo ou nada, não tem limite. Bora lá. Fazer diferença lá em 2006? Tudo na vida puxa um pouquinho para a vida familiar de cada um de nós, né? Problema tem. Estamos um problema sério, vamos falar com quem? Não, se continuar assim, você vai implodir o partido. Pessoa do partido dando declaração absurda. Como o Lula é extremamente popular. Tá, manda ele tomar um 51 ali na esquina ali. Olha o argumento cretino. Olha o argumento cretino do Bolsonaro para falar do Lula. O Bolsonaro aí, ele tá falando daquela declaração do Valdemar Costa Neto dizendo que o Lula tem prestígio, que o Lula, o próprio presidente do partido do Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, né, falou que o Lula tem prestígio. O Bolsonaro obviamente não tem, porque o Lula foi presidente 3 vezes, o Lula conseguiu coisas que o Bolsonaro nunca conseguiu. Inclusive o Valdemar Costa Neto chamou o Lula de fenômeno, né? E o Bolsonaro ficou muito bravo. Então vocês podem esperar o seguinte: ou o Bolsonaro vai tentar dar um golpe no PL numa votação por um novo presidente, ele vai tomar o PL do Valdemar Costa Neto, ou o Bolsonaro vai sair do PL. Só que eu acho muito difícil isso acontecer, no sentido do Bolsonaro sair do PL, porque o Bolsonaro, ele hoje ganha um salário de 40 mil reais do fundo partidário. Agora eu quero saber o seguinte: vocês não acham absurdo um cara que tá inelegível, que cometeu crime eleitoral, ganhar dinheiro do fundo partidário? Lembrando que o Bolsonaro era contra o fundo partidário e contra o fundo eleitoral. Não sei se vocês lembram disso, tá? Ele fez uma campanha massiva contra o fundo eleitoral e contra o fundo partidário. Agora, olha qual é o argumento ridículo do Bolsonaro, olha lá. Não, se continuar assim, você vai implodir o partido. Pessoa do partido dando declaração absurda. Como o Lula é extremamente popular. Tá, manda ele tomar um 51 ali na esquina ali. Então quer dizer que o Lula, ele não pode tomar uma 51 na esquina. Ele só não toma um 51 na esquina porque ele sabe que tem um monte de vagabundo bolsonarista capaz de qualquer coisa. É que o eleitor do Lula, ele não vai cometer esse absurdo de chegar do teu lado e ficar te xingando, te chamando tudo que é nome. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai perder tempo com isso. O eleitor do Lula trabalha, o eleitor do Lula, ele tá correndo atrás das coisas dele. Ele tem mais o que fazer do que ficar te perseguindo na rua. Diferente dos bolsonaristas, que são pessoas totalmente mal educadas, pessoas violentas, pessoas criminosas. Então, os criminosos que te apoiam, eles sim, veem o Lula em qualquer lugar, eles podem tentar, e eu vou mostrar um vídeo hoje aqui de uma ação dessas, eles vão tentar matar o Lula, vão tentar agredir o Lula, eles vão tentar fazer um monte de coisa. Então não é por causa da impopularidade do Lula, isso não existe. O Lula teve mais votos que você. Então ele é muito impopular. Agora, é óbvio, se você chamar o Lula pra tua rodinha de amigos, ele não será bem-vindo. Agora, vai você na rodinha de amigo do Lula também, você também não será bem-vindo. Ô Bolsonaro, você vive da tua própria mentira. Você é tão mentiroso, mas tão mentiroso, que você vive no teu próprio mundo de mentiras. Você criou um mundinho seu e você vive lá. E você coloca muita gente lá dentro também junto com você. Todos os argumentos do Bolsonaro são argumentos ad hominem. O que são argumentos ad hominem? É o argumento que sai do fato, que sai do assunto e ataca a pessoa. O Bolsonaro, ele não tem argumento técnico para debater e para tentar agredir o Lula de forma técnica, de tentar... ele não tem nenhum, porque não há o que falar. Agora, o Bolsonaro, na parte pessoal, ele ataca todo dia. E o pior é que os bolsonaristas, eles sempre falam assim: esqueçam o Bolsonaro! Vocês só falam do Bolsonaro. O Bolsonaro só fala do Lula. Todas as vezes que a gente vê o Bolsonaro falando com alguém, ele tá falando do Lula. Se tem alguém obcecado pelo Lula, é o Bolsonaro. É simples assim. O Bolsonaro fez um outro vídeo. Acho que ele passou vários dias aí no mesmo lugar, numa casa, não sei. É Angra dos Reis também. Não, é Mambucaba, né? Mambucaba. Vamos lá, vamos ver aí. Quase 200 bilhões de reais. Essa conta é pagar só você. Ele tá falando que o governo Lula já deu um rombo de quase 200 bilhões de reais nos cofres do Brasil. O déficit que o Brasil tem hoje é um déficit super normal e abaixo da média histórica. O Bolsonaro deixou mais de 400, ele maquiou aquele superávit de 54 bilhões, é mentira, nunca existiu. E eu já expliquei aqui 1 milhão de vezes tudo que ele fez para maquiar esse superávit de 54 bi. E agora ele fica falando números para as pessoas, porque as pessoas não têm ideia de como se faz a conta do superávit primário. Então ele utiliza isso, essa mentira, para ficar falando número. Mas nem ele é um ignorante, ele não sabe nada. Essa conta é pagar só você.
Tenho contato com gente do Brasil todo. Vocês estão perdendo poder aquisitivo. Ele falando, vocês estão perdendo poder aquisitivo. Perdendo? Como que alguém perde poder aquisitivo, Bolsonaro? Se o governo Lula isentou o imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, se o preço dos alimentos baixou, se a inflação baixou, se o dólar baixou, como é que você perde nesse cenário? Como é que você perde poder aquisitivo nesse cenário? Se o Lula foi o único que ajustou o salário mínimo acima da inflação, não, que conta maluca é essa, Bolsonaro, que você fez, que as pessoas estão perdendo poder aquisitivo? Se tudo baixou de preço e se o dinheiro tá valendo mais? Gente, é inacreditável, inacreditável. O cara é mentiroso compulsivo. Ontem conversei com um cara aqui que tem um comércio lá no Alto da Serra das Araras ali. Vendia 20 carros por mês, tá vendendo 5. Ele falou que no governo dele o cara vendia 20 carros por mês. Ou por dia, sei lá. E agora só vende 5. Em um ano, o cara deixou de vender 20 para vender 5. Olha, Bolsonaro, a gente tem que lembrar de uma coisa. O maior juros para tu financiar um carro, foi no seu governo. Quem aumentou os juros de financiamento de carro, e por isso a indústria brasileira de carros deixou de vender muito carro, foi por causa justamente dos juros do parcelamento. Todo mundo parou, porque ficou impossível vender carro. Impossível. Então, gente, ele é maluco, olha isso. 20 carros por mês, tá vendendo 5. 20 carros por mês, tá vendendo 5. Fui no Ceasa de Minas Gerais, sem querer, fui lá, passar em Minas, passei por lá. Eu perguntei como é que estava o fluxo de venda. Olha, está meio parecido com o ano passado. Então eu perguntei, e a margem de lucro? Diminuiu. A margem de lucro diminuiu? Tá falando de alimento? Alimento? Por que a margem de lucro diminuiu? Como é que tu faz essa conta? O que o governo federal tem a ver com a margem de lucro do cara? Ainda mais na parte de alimento. Olha, o Bolsonaro, gente, o Bolsonaro, ele é o cara, é um dos caras, assim, ele é tão mentiroso compulsivo que ele mente e ele fala coisas que não tem nem sentido, não tem ligação. Eu não sei quem é pior, se é ele ou o cara que tá ouvindo. Estão vendendo porque são bem perecíveis, ao preço mais compatível, né? É praticamente sem lucro. Né? O mundo não perdoa, a economia não perdoa. É igual, desculpa aqui o termo, né? É um casamento. O cara tá namorando, um fala pro outro, mora até embaixo da ponte contigo. É verdade, né? Mas quando a realidade chega, não é assim. Não é assim. Tá? Tudo. Vamos ter problema enorme de quebra de safra esse ano, vários fatores. Entre eles, o homem do campo não acredita no governo, que o tempo todo ataca o homem do campo, é fascista. O maior incentivo da história pro homem do campo, inclusive os pequenos, é agora, no governo Lula. Ele bateu o recorde do Plano Safra. Recorde. Nunca ninguém disponibilizou tanto recurso e parcelamento e financiamento pro homem do campo quanto o Lula fez. Gente, é inacreditável a mentira. Outra coisa, o Lula vai retomar os estoques internos do país. Ou seja, o Lula vai garantir que nenhum produtor quebre. Porque o pequeno produtor, que não tem a mesma capacidade de movimento do grande produtor, daqueles produtores gigantescos, vai comprar a produção do cara para que ele não tome prejuízo se a produção for muita. Nunca houve na história tanta ajuda para a produção rural como está tendo no governo Lula. Bolsonaro, você é criminoso. Você é mentiroso, criminoso. A violência diminuiu meu governo pela polícia de armas para o pessoal de bem. A violência diminuiu pela política de armas. Isso já foi desmontado. O ano de menor venda de armas da história, que foi esse ano agora, das últimas décadas, foi agora, esse ano, 2023 que passou, a violência diminuiu mais do que no seu governo e não vendeu arma. Olha que coisa. Então, isso acabou com o teu argumento e mostrou que a política de desarmamentista ou a política armamentista, né? A política armamentista não tem absolutamente nada a ver com a queda na violência. Então, é mais uma mentira absurda que ele falou. Ele acabou com isso. Armamento só para bandido. Nem CAC tira mais. Mentira, mas... Olha o outro, o ignorante que tá na mesa falou assim, nem o CAC tira mais. Foi exatamente a estratégia de tornar todo mundo CAC para que todo mundo tivesse uma arma. Foi a estratégia do Bolsonaro, que isso chama desvio de finalidade. O CAC é atirador esportivo.
Essa política de armamentismo do Bolsonaro, usando uma brecha na lei, falando para que todo mundo se tornasse atirador esportivo para que pudesse comprar uma arma, foi a grande jogada criminosa do Bolsonaro. E, inclusive, prejudicou esportistas de verdade. Os esportistas de verdade foram prejudicados com isso. Porque 90% das pessoas que se tornaram CACs nunca participaram de um campeonato na vida. Um campeonato de tiro. Diga-se de passagem, os campeonatos de tiro são ótimos, são muito legais. Só que são esportistas de verdade. A maioria dos bolsonaristas foi lá, pegou o certificado de registro, sou atirador esportivo e nunca treinou, nunca atirou de maneira esportiva e usava a arma para andar pra cima e para baixo com uma arma na mão, dizendo que era esportista. Vagabundos criminosos. A polícia externa nossa está péssima. Ele não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Mentiroso. Mentiroso. Ele já falou 1 milhão de vezes, inclusive falou na própria ONU, que sim, o Hamas é terrorista, mas Israel tomou atitudes também terroristas. Foi isso que ele falou. E ele tá perfeito na colocação. Se você não é terrorista, você não toma atitude terrorista. E Israel preferiu ir por esse caminho. Essa é a verdade. Na verdade, o Hamas é aliado ao PT. Assim como as Farc da Colômbia. Se o PT não processar, tá comendo bola. Olha o que o Bolsonaro falou do PT. Vamos lá, de novo. Isso aqui é crime, tá? Crime. Tem que ser processado. A polícia externa nossa está péssima. Ele não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Na verdade, o Hamas é aliado ao PT. Assim como as Farc da Colômbia. Eu vi reportagem, ele dava dinheiro, fornecia dinheiro, 20 bilhões. A escolha. As Farc e o Hamas fazem parte de um grupo unido com o PT. Se ele não pode provar, tem que ser processado. Correto? Crime. Crime, simplesmente ele tem que ser processado. Eu espero que logo que eu fizer o corte, já chegue lá no PT isso aqui, porque não é possível que ninguém vai processar. Se une para prosseguir no poder. Um ajuda o outro. Quando se emprestava lá atrás, ele voltou a se emprestar dinheiro agora para outros países? Se emprestou dinheiro para outros países. Isso não existe na legislação brasileira. Não existe emprestar dinheiro para outro país. Nem pode, não pode, isso não pode fazer. Isso é inconstitucional. Você que é bolsonarista e acredita nisso, você é imbecil. Você é burro. Tu não sabe nada de nada. Ele tá mentindo. Nunca se emprestou dinheiro para ninguém. Para fazer obras, países ditatoriais, na verdade, parte é prova, a parte retorna para retroalimentar o... Se o PT não processar o Bolsonaro por essa fala, é mais um processo. Tem que ter mais um processo. Se eles não processarem, aí não vale nem a pena mais defender o PT, porque eles também não estão ligando. Não tem que defender, né? Eu não passo pano. Eu já critiquei aqui algumas ações e tal, mas assim, se eles não estão nem aí por uma coisa absurda dessa,